Pô, agora com você aqui vai ter 1 milhão de convidados já nesse vlog. Aí pra dividir o nosso AdSense vai dar 10 centavos pra cada um daqui a pouco. Ai, que bobagem. Fala galera, eu sou o Ronaldo. Oi, sou o Marcos. E hoje a gente vai fazer um Simplesmente Notícias. Por quê? Porque teve um fato inacreditável na nossa cidade essa semana. O CQC veio aqui filmar um protesto já. Loucura. E no meio de tantos protestos e tantas coisas ruins no município que podem mudar, eles entraram numa questão que eu não achei que foi bem abordado, tanto pelo CQC quanto pelos críticos da reportagem. Falando sobre containers em escola que tem aquelas placas de metal, né? Porque as pessoas têm ideia de container, aquelas coisas de commodity, sabe? Que leva o Carro carro. móvel pra viajar, né, mano? Exatamente. Só que não é isso, sabe? Containers nas escolas. Eu estudei em container lá em Campos, sabia? Não tinha um espaço físico, não era a casa de alvenaria. Pô, no ensino médio era mais ou menos container também, era um bagulho De metal? de metal, era mó suave também. Mas você acha, o seu era assim? Era mais ou menos. Porque o tanto que eu vi na matéria, enquanto que eu estudei lá em Campos, cara, não era ruim. Não era ruim. Tinha ar, tinha data show em todas as aulas, quadro, a cadeira excepcional, grande para você sentar. Tudo muito melhor do que eu tenho hoje em estrutura física na minha faculdade. E a minha faculdade é federal. E essas escolas também são poder público, sabe? Condições muito melhores. Agora a questão não é essa. A questão, que isso que eu quero ressaltar, gasta-se um dinheiro por mês, que não é barato, para você manter containers. Todo governo, né, tem um prazo para entregar uma obra. Esse prazo não é cumprido. E paralelo a isso, está lá todo mês você pagando aquele container lá. Conhecendo o Brasil como a gente conhece, seria isso uma forma de desviar dinheiro? Cara, O que você acha? acho que não tem nem o que pensar direito, cara, porque é realmente um gasto muito absurdo. Pelo que eu vi, né, eram R$ 2.700 por mês. Por mês. Mais ou menos R$ 68 mil por ano. Tipo, para uma obra definitiva numa escola, cara, com certeza seria talvez um pouco mais barato do que isso. Beleza, as crianças ficariam sem estudo ou em algum outro jeito, algum outro formato de lugar mesmo, de estrutura, poderiam até ficar. Mas a longo prazo, cara, é definitivo. Se o cara gastasse R$ 68 mil para construir uma estrutura mesmo escolar de tijolo, com uma estrutura de ar, com um data show, um quadro bom, material escolar, porra, super vale a pena, né? Mas gastar R$ 68 mil por uma coisa provisória que vai passar, sabe? Que vai passar. Exatamente. Tem toda uma questão envolvendo isso. Eu acho que na análise do CQC, eles focaram muito mais na questão de não ser confortável você estudar em um lugar assim. Eu discordo. Eu acho que nas condições que são um container, uma sala de container, nas condições que apresentou e nas condições que a gente tem de conhecimento do que as escolas do ensino público, tanto as universidades de ensino público, os containers apresentam uma condição muito melhor, cara. Uma estrutura muito boa. Para uma estrutura temporária, tá muito melhor do que muita estrutura que tem aí anos. Só que a crítica ao CQC foi muito forte. Por meio de quem? Minha e sua?
muito difícil, né? Porque tem gente que não viu o programa e as pessoas que eu conversei sobre o assunto disseram que teriam muitas críticas a outras coisas no município. Que isso é detalhe dentro de muitas outras coisas que a gente tem para protestar aqui no nosso município. Críticas eu vi no maior portal de notícias da cidade, que é o Lei Seca. Eu não sabia, mas pareceu que o Lei Seca é uma base do governo. Porque a notícia que está lá no Lei Seca diz, a manchete, né, é que internautas de todo o país falam mal da notícia do CQC. Aí pegam, né, relatos de professores e tudo mais que falam exatamente isso que eu estou falando. Que, de fato, essas estruturas são muito boas. Acústica, de temperatura, de ar-condicionado, de infraestrutura, de cadeira, data show e tudo mais, quadros, tudo novo, tudo novo. Isso é muito verdade. Só que também eles só dão esse enfoque, sabe? Mostra o Quaquá, que é o prefeito da nossa cidade, como sempre ele não tem um vocabulário mais adequado a uma pessoa da posição dele. Mas muito agressivo, né, cara? Muito Meio parcial, meio desnecessário. Meio desmerece também as outras coisas, não é assim. Atacando firmemente o posicionamento do programa, do CQC, dizendo que a mídia hoje em dia é muito parcial, mas essa mesma mídia parcial a gente vê nesse portal da nossa cidade, que eu não sabia que era assim, mas se mostrou muito parcial com relação aos comentários e às críticas do CQC. E eu não acho que é bem por aí. Eu acho que a questão mesmo não é a infraestrutura, é mais o dinheiro que se gasta. Que com esse dinheiro daria para se construir algo que é para sempre? Ou não, né? Tem toda a questão que a gente vê de salas sendo depredadas, carteiras sendo depredadas, e quando você aluga, você além disso você paga uma multa em cima disso. O que infelizmente no Brasil é bem comum, né, cara? Infelizmente o vandalismo por parte dos estudantes, né? Que meio que desmerecem aquilo que tem e acabam se desfazendo um pouco do pouco que tem, né? Não dão aquele devido valor. Com certeza. Então, às vezes, eu acho que em vez da discussão ser sobre a infraestrutura das salas de aula, seria uma questão muito melhor discutir sobre a educação no nosso município, que tem um dos piores índices do estado. Isso sim é uma questão a ser discutida, que tem vários relatos de alunos, de professores que faltam, não faltam no sentido de eles não vão à aula, mas de que faltam mesmo, faltam professores de matemática nas escolas, de português, de todo tipo de disciplina, sabe? Nossa cidade é muito grande, por mais que não seja vinculada, é uma cidade de porte médio, hoje em dia, que atrai muitos investimentos hoje e próxima à capital. 2 horas. Menos de 2 horas da capital, né? 1h30. Dependendo do trânsito, né? Que é terrível. Mas, por exemplo, quem mora aqui, não trabalha na cidade. É muito difícil uma pessoa que mora em Maricá realmente trabalhar no nosso município. Porque a gente não tem aquela indústria grande aqui gerando emprego e movimentando também a economia da cidade, né? A gente tem investimento. De lojas e tudo mais. A gente tem aquele investimento local, né? Uhum. Nada muito absurdo. Até tem um pouco do Petrobras, né? Os royalties e tudo mais. Já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Até reduziram também, né? É pouco divulgado essas coisas. Diz que tem, mas ou muitas vezes diz que vai ter, né? Mas, poxa, essas coisas mesmo ninguém fala, sabe? Botam uma lente de aumento em questões muito pequenas. Pô, e tá aí um dinheiro mal investido, né? Com certeza. Porque não é pouco dinheiro, não é pouca verba. E pra onde tá indo?
Acho que a escola é em Itaipuaçu. Tem Itaipuaçu e tem em outros lugares também, né? Pelo que... Tem em vários outros lugares. Mas Itaipuaçu é um bairro aqui de Maricá gigante, cara. É uma outra cidade, quase. Acho que é a segunda maior loteamento da América Latina. Pelo menos era, né? Não sei. Era um negócio desse. E, poxa, várias vezes questões separatistas, sabe? De Itaipuaçu querendo virar uma cidade e parece que não tem o devido diálogo em cima disso, porque perderia muita renda, né, do município em função desse bairro. A gente que mora, eu moro no centro, Marcos mora um pouco também mais afastado, a gente vê que esses bairros como Itaipuaçu e outros bairros mais distantes não têm a devida atenção do governo. Acho que até os mais periféricos aqui, também próximos ao centro da cidade, cara. Saiu, sei lá, 10 minutos do centro da cidade, a gente já viu um pouco... Outra realidade, outra realidade, né? desigualdade totalmente grande, sacou? Eu acho que a questão, pra gente finalizar, não é essa, sabe? A gente tá se botando uma lente de aumento em cima de algo que não reflete de fato qual é o problema. O problema não é a infraestrutura. O problema é o que se faz com o dinheiro investido. E se de fato o problema é a infraestrutura, a educação deve estar maravilhosa, né? Os alunos devem ser os melhores do mundo. Os professores devem não estar podendo trabalhar porque não tem infraestrutura. Você chegou a ver por esses dias aí um menino que estava estudando sentado na luzinha da lanchonete? Um menino morador de rua? Não. Caraca, moleque, bizonho. Quando você quer, né? Cara, quando você quer, você estuda em qualquer lugar, né? No escuro, na rua, na lanchonete, em casa. E é claro que na escola também, né? Nesse caso, o menino acabou ganhando uma bolsa de estudos aí também. Ou seja, o esforço dele valeu a pena, né? Com certeza. Então... E muito do que se fala é que as universidades, que são um exemplo de educação, né, do nosso país, muitas vezes são sucateadas. E o projeto do governo de expansão universitária é todo em função disso, em função de infraestrutura temporária. Pouca infraestrutura permanente, poucos cursos de peso, sabe? Oferecendo muito poucos cursos. E até os cursos que têm mais investimentos são só aqueles mesmo, né? Tipo, os que geram mais empregos. Uhum. Aí, digamos que os menos remunerados ficam para baixo também, né? Os que ensinam a pensar, né? Pois é. Não são valorizados. Pois é. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Deixa o seu like e comenta aí embaixo, porque a gente precisa do seu feedback. E se você for de Maricá, melhor ainda, porque a gente pode ter também a sua visão sobre esse assunto, tá? Um abraço, galera. Futebol dele. Jogando futebol? Sai, tomando tiro. Ó, a gente dando spoiler do que vai ser o próximo Simplesmente Freak. Não pode falar não.